Como falei na aula 4, o seu sucesso e o seu fracasso estão a uma decisão de distância. E a maneira como você conduz as suas relações interpessoais com sua equipe e como líder é fundamental. E o outro ponto aqui é considerar como as ações práticas se estabelecem. Em outras palavras, em que condição você e a sua equipe resolvem problemas? Sob essa ótica, eu quero destacar algumas condições que podem conduzir o sucesso da sua equipe de trabalho na resolução dos problemas, ok? Então pega uma caneta e um papel e anota isso daí. Primeira condição, o grau de lealdade. Mas o grau de lealdade somente da equipe para o líder? Não, também do líder para a equipe. Lealdade nada mais é do que respeitar os princípios e respeitar as regras daquele contexto. Como você mede o grau de lealdade do seu grupo? É bem simples. Quando o líder e a equipe permanecem respeitando as regras e os princípios pré-estabelecidos, o grau de lealdade é seguro. Você já começa a entender que ali existe um ambiente de lealdade com base nos princípios. Agora, o que não é lealdade? Quero te dar um exemplo. É quando o líder usa da sua autoridade para estabelecer regras pessoais. E nesse caso, começa a induzir a sua equipe a quebrar as regras da instituição em benefício próprio. Entenda, você que é líder ou que quer se tornar um líder, o líder não pode exigir que a sua equipe siga as regras sem antes exigir dele mesmo o cumprimento das regras, ok? Segunda condição, o nível de confiança entre os membros e com o líder. O líder precisa deixar claro que a sua equipe exerce funções com liberdade e com uma certa autonomia. O líder precisa confiar, ele precisa acreditar que a responsabilidade que ele entregou para a sua equipe será cumprida. Só que da mesma forma, a equipe precisa crer na liderança do seu líder. Porém, essa confiança precisa ser construída com bons resultados. Agora, caso a instituição tenha um novo líder contratado ou uma nova equipe contratada, ela precisa considerar os resultados de suas experiências anteriores. Quero te dar um exemplo. Por exemplo, você trabalhou 10 anos em uma instituição anterior e agora você foi contratado para uma nova instituição. Nesse caso, você não precisa trabalhar mais 10 anos para conquistar a confiança necessária para exercer a sua função. Você é admitido com a confiança conquistada. Conseguiu compreender? Terceira condição, olha só, que eu quero trazer para você. A quantidade de habilidade que a sua equipe tem. E eu quero que você entenda isso. Você precisa saber quais são as habilidades que a sua equipe tem e que vão contribuir para alcançar um objetivo global. Quais são os seus dons, quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades para exercer a sua função, ok? Terceira condição, para você alcançar o sucesso da sua liderança com a sua equipe. Quarta condição é a forma de comunicação entre os membros. Você precisa se comunicar da forma que todos entendam, ou pelo menos a maioria. E caso você tenha vindo de uma outra cultura que se utilize de uma outra linguagem de comunicação, nesse caso é necessário um esforço maior da sua parte. Por exemplo, quando você está numa empresa na região do Nordeste e aí você é transferido para a região Sul do Brasil. A comunicação, a forma de se expressar, as palavras, os jeitos são bem diferentes. Então, normalmente, quem vive uma transição como essa tem um desafio maior na comunicação. Mas eu quero que você entenda isso. A responsabilidade de se comunicar bem é sua, ok? Quinta condição de você ter uma equipe de sucesso, uma jornada de sucesso. O estilo de tomada de decisões da equipe. Entenda isso. Um dos mais importantes papéis do líder é tomar decisões e ajudar a sua equipe a tomar decisões. Entende isso, que é a sua responsabilidade? E essa é uma tarefa de grande, mas grande importância dentro do seu contexto. Porque as consequências de tomada de decisões ineficazes podem ser até fatais
para uma organização, para a sua vida, para a sua escolha. É uma escolha errada que você fez que pode gerar um resultado ruim por muito tempo da sua jornada. Por exemplo, projetos paralisados. Quando você toma uma decisão errada, você pode parar com seus projetos, você pode ter recursos desperdiçados, você pode ter retrabalhos e você pode ter uma equipe sem direcionamento. A lista é longa. Por isso, eu sugiro que a sua tomada de decisão seja compartilhada. Essa é uma sugestão minha, é a maneira como eu faço. Reúna a sua equipe, analise as alternativas, escolha a melhor opção, planeje e execute com supervisão. Dificilmente você e a sua equipe vão errar, ok? Sexta condição que eu quero compartilhar com você, o nível de convergência de valores do líder e da equipe. Vai ser bem simples de você entender. Todos precisam ter um ponto em comum, todos precisam seguir a mesma visão, todos precisam cumprir a mesma missão e todos precisam acreditar e buscar viver o propósito da instituição. Assim, você vai dar um salto muito importante para o sucesso da sua liderança. Sétima condição e última que eu quero trazer para você aqui, mas eu preciso que você me traga toda a sua atenção. Eu preciso que você preste bastante atenção agora na sétima condição. Sétima condição é a diferença entre o nível de responsabilidade individual e o nível de responsabilidade coletiva. E eu quero dar um exemplo para tentar te ajudar na compreensão. Fazendo uma pergunta. Por que um time de futebol, quando faz uma temporada ruim, o técnico é demitido e não todo o time? Em regra, estou generalizando, é bom você entender isso, em regra, porque o nível da sua responsabilidade individual interfere mais na responsabilidade coletiva do que o nível da responsabilidade individual dos jogadores. Você entendeu? E eu quero que você preste bastante atenção. Por consequência, quando um jogador joga mal, a sua responsabilidade individual interfere menos na responsabilidade coletiva. Sempre a responsabilidade individual virá antes da responsabilidade coletiva. A responsabilidade coletiva é consequência do bom desempenho da responsabilidade individual. Por isso, o líder é mais cobrado do que a sua equipe. Por isso, o líder sozinho tem mais poder e autoridade do que toda a sua equipe junto. Por quê? Porque a sua responsabilidade individual, ela é muito grande. E o que determinará o quanto e em que nível você e sua equipe conseguirá ser eficazes na solução de um problema será a maneira como essas condições serão aplicadas. Ok? Entendeu? Eu sugiro que você pegue esta aula e você refaça esta aula, refaça as suas anotações, porque são dicas importantíssimas para o sucesso da sua liderança. Vem comigo e se prepare para a aula número 6.